Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula nós vamos falar sobre as grandes corporações e as transnacionais. Mas afinal, o que elas são? Primeiro, os objetivos da aula. Compreender a importância e a influência das empresas transnacionais na economia mundial e conhecer as formas de concorrência e parceria existente entre as transnacionais. O que é uma transnacional, afinal de contas, ou uma multinacional? E de que maneira essas empresas e corporações se relacionam entre elas? Você sabe quais são as empresas transnacionais e quais são multinacionais? Bem, vamos lá. O que é uma empresa transnacional? Basicamente, são empresas que possuem a matriz em um país, mas elas excedem as fronteiras do país de origem. Então, empresas transnacionais são empresas que possuem matriz em seu país de origem e atuam em outros países através de instalações de filiais. Tem diversas empresas que fazem isso. Hoje em dia é difícil a empresa que não é assim das grandes em todos os setores, seja setor alimentício, seja tecnológico. Quando você vai em um shopping center, por exemplo, você vai se deparar com lanchonetes dos mais variados países no mundo. E isso tem muito a ver com a globalização, que é o ato do mundo todo começar a se conectar, não só através da internet ou das grandes viagens, mas culturalmente falando também. Bem, vamos para uma primeira atividade. Com a globalização surgiram as empresas transnacionais. O que são essas empresas? Agora é com vocês. Bem, vamos ver como fica essa possível resposta?
Empresas transnacionais são empresas que possuem matriz em seu país de origem e atuam em outros países através de instalação de filiais. Bem, e por que elas atuam em diversos países? Quando nós pensamos no planeta Terra, nós sabemos que os recursos naturais não estão distribuídos de forma igualitária no planeta como um todo. Você tem matérias-primas espalhadas pelo mundo todo, você tem, como eu posso dizer, mercados consumidores diferentes em diversas partes do mundo. Nem a nossa população, nem a população de seres humanos está igualmente distribuída no planeta. Se você pegar um pedaço do planeta entre a Índia, a China e as Coreias ali e a Indonésia, mora mais gente dentro daquele território do que em todo o resto do planeta Terra. Então existem necessidades de crescimento dessas empresas, de se espalharem pelo mundo todo, buscando novas matérias-primas, novos mercados consumidores e também mão de obra, né? Essas empresas muitas vezes acabam distribuindo seus processos produtivos, suas fábricas em várias partes do mundo. O motivo? A busca de fácil acesso a matérias-primas, incentivos fiscais e mão de obra barata. Tudo isso para reduzir os custos de produção e aumentar a margem de lucro. Isso começou já há bastante tempo, há mais de 100 anos já algumas empresas passaram a aderir a esse perfil, mas algumas delas ficaram gigantescas. E elas acabam, inclusive, impedindo com que surjam novas empresas do mesmo ramo em países em desenvolvimento. Por conta disso, esses países acabam abrindo as portas para que essas empresas transnacionais venham atrás deles, para que eles possam, muitas vezes, terem uma forma nova de gerar emprego. Busca pela lucratividade. Os investimentos realizados por elas são elevados e o retorno financeiro é ainda maior. O lucro é destinado a investimentos para novas filiais e outra parte é direcionada à matriz. Então, assim, se nós pegarmos, por exemplo, uma empresa alemã, que começou lá na Alemanha há mais de 100 anos atrás, quando ela busca construir filiais em outros países, ela tem vários objetivos. Um deles é buscar um novo mercado consumidor. O Brasil, por exemplo, tem fábricas de empresas alemãs, italianas, japonesas e até coreanas no setor automotivo, por exemplo. E aí, essas empresas elas também vão buscar, além do mercado consumidor, acordos fiscais que reduzam os impostos para a produção dos seus veículos ou de qualquer outra coisa que elas estejam fabricando. Além disso, elas vão buscar países onde a mão de obra é mais barata, porque não vale a pena eu ter uma fábrica onde eu tenho que pagar muito caro para o meu trabalhador, porque, teoricamente, o custo da fabricação sairia mais elevado. Isso vai dando ao mundo uma nova configuração, onde as sedes das empresas ficam nos países mais desenvolvidos, enquanto as filiais ficam instaladas nos demais países do mundo, que são considerados a periferia, os países periféricos, ou os países que já há algum tempo são chamados de emergentes devido à grande quantidade de indústria instalada neles. Isso é o que acontece com o Brasil, por exemplo. Bem, as transnacionais são aquelas cujas estruturas ultrapassam o país de origem, uma vez que instalam filiais em outros países. O termo multinacionais é utilizado para caracterizar empresas formadas por diferentes grupos de várias nacionalidades. Então, quando nós falamos de uma multinacional, ela vai ter grupos diferentes envolvidos, grupos de empresas diferentes envolvidos naquele conglomerado. E às vezes empresas de nacionalidades diferentes dentro do mesmo conglomerado. A economia globalizada. A globalização é um processo fundamental para a atuação das empresas transnacionais, pois proporciona um aparato tecnológico para os serviços de telecomunicação, transporte, entre outros, que são fatores essenciais para a realização eficaz das atividades econômicas em escala global.
uma vantagem do mundo globalizado é justamente a manutenção da paz no mundo. Nós estamos vivendo atualmente uma grande crise humanitária, né, entre dois países, Ucrânia e Rússia, que entraram em uma guerra recente. E esse conflito ele está sendo, de certa forma, freado graças a bancos e diversas empresas multinacionais estarem boicotando um dos envolvidos. Dessa forma, eles conseguem controlar um pouco os avanços militares. Então, existe uma grande vantagem, até mesmo humanitária, na globalização. Concorrência ou cooperação. Duas características atuais do processo de transnacionalização das empresas são a concorrência e, ao mesmo tempo, a cooperação entre elas, por meio de formação de trustings, holdings e cartéis. Buscando lucrar cada vez mais, algumas empresas percebem que nem sempre a redução de preços dos seus produtos seja a melhor forma de agradar ou de conquistar o mercado consumidor. Então, algumas empresas, principalmente nos setores de tecnologia, elas montam parcerias econômicas ou fazem uma falsa concorrência, né? Ao invés de nivelarem o preço de seus produtos por baixo, elas vão nivelando pela qualidade do produto e subindo o preço e aumentando a margem de lucro. Vamos para mais uma atividade. Analisando o que estudamos até aqui, explique o que se entende por globalização. E agora é com vocês. Vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade? A globalização é um processo de expansão econômica
política e cultural a nível mundial. Teve início no século XVI, com as grandes navegações, mas só se tornou expressiva após o século XX, com o advento das novas tecnologias e justamente desses novos acordos que nós vimos. O que é o trust, afinal de contas? É o nome dado quando uma ou mais empresas que já detêm grande parte do mercado se unem ou se fundem, adotando práticas econômicas que lhes assegurem o aumento dos lucros. Exemplo é a fusão das empresas Sadia e Perdigão, que atuam na mesma área. Isso daqui não é necessariamente legal, são duas empresas do mesmo setor que se fundiram em uma nova empresa, a Brasil Foods, mas elas mantiveram os nomes Perdigão e Sadia, respectivamente, porque elas já tinham um mercado consumidor bem estabelecido. E o que é o holding, afinal de contas, né? Vamos ver aqui. Quando várias empresas se unem e uma delas se torna responsável pela administração das demais a partir da compra de suas ações. Nesse caso aqui, nós temos uma empresa francesa, a Vivendi, que acabou abrigando, na verdade, várias outras empresas dos mais variados ramos. E ela se tornou responsável simplesmente por administrar esse grande conglomerado. Ela já não é mais uma empresa que faz um produto específico. Ela se responsabiliza apenas por administrar o grande conglomerado que está abaixo dela. Recentemente, inclusive, eles têm deixado de lado alguns setores que eles atuavam, como, por exemplo, o setor dos videogames, vendendo para outras empresas as partes responsáveis pelos videogames deles. Um exemplo de trust, de holding ainda que nós podemos dar, seria o Itaú. O Itaú Unibanco é, por exemplo, um tipo de holding mista. Hoje ela detém o controle da Credit Card, da rede Hipercard e entre outras instituições financeiras, né? Então ali a rede Itaú e Unibanco. E o cartel? O cartel sim é considerado ilegal, na verdade. Ele é uma prática que infelizmente acaba sendo muito comum em alguns setores da economia, mas que não deveria acontecer. Quando duas ou mais empresas de um mesmo segmento de produção de mercado estabelecem acordos, geralmente secretos, com o objetivo de controlar as ofertas de preços de produtos. Imagina que eu sou dono de uma panificadora e tem uma panificadora na mesma rua da minha casa e tem mais uma panificadora a 2 quadras. Ao invés de ter aquela concorrência mais justa, onde os 3 donos regulariam o preço, tentando deixar mais atrativo para o consumidor, eles entram em um acordo e mantêm o mesmo preço. Então eu vendo o pão exatamente ao mesmo preço que os meus concorrentes, fazendo com que as pessoas sejam obrigadas a comprar o pão dos 3 lugares, por simples facilidade de estar mais perto daquele lugar, e não porque é mais barato ou algo assim. Esse tipo de técnica ele não é permitido legalmente falando na maior parte do mundo, justamente por trazer prejuízo ao consumidor, que é obrigado a pagar caro pelo produto. Esse tipo de tática ele acontece muito com produtos essenciais, como por exemplo gasolina, o próprio pão e assim por diante. Bem, CADE condena 11 empresas de 42 pessoas por formação de cartel e licitações de trens e metrôs. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui. O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, ou CADE, condenou nesta segunda-feira 11 empresas e 42 pessoas pela formação de cartel em licitações públicas de trens e metrôs em pelo menos 26 projetos no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Eles foram condenados pela formação de cartel, como eu havia falado antes, é ilegal. Vamos para mais uma atividade.
Explique com suas palavras e diferencie holding de cartel. E agora é com vocês. Vamos ver como fica a possível resposta? Holding é quando várias empresas se unem e uma delas se torna responsável pela administração das demais a partir da compra das suas ações. Enquanto cartel ocorre quando duas ou mais empresas de um mesmo segmento de produção e mercado estabelecem acordos com o objetivo de controlar as ofertas e os preços dos produtos. Sobre a Petrobras, a grande petrolífera brasileira, uma estatal, vamos ler aqui esse breve textinho. Somos um dos maiores produtores de petróleo e gás do mundo, atuando principalmente na exploração e produção, refino e geração e comercialização de energia. Temos uma grande base de reservas provadas e adquirimos expertise em exploração de produção em águas profundas e ultraprofundas como resultado de quase 50 anos no desenvolvimento de bacias offshore brasileiras, tornando-nos líderes mundiais nesse segmento. O Brasil é o único país que consegue fazer exploração de petróleo em águas profundas. Nós vendemos esse tipo de tecnologia mundo afora, E, ao contrário do que muitos pensam, a Petrobras ela não tem um monopólio dentro do país, até porque redes de fora também podem ter seus postos de gasolina. A grande questão é que a Petrobras é responsável por explorar esse recurso natural dentro do Brasil, lembrando que ela é uma empresa estatal e os lucros dela devem ser voltados para para melhorias em setores como saúde e educação.
Bem, nessa aula nós estudamos sobre as transnacionais, a sua importância e também as formas como exercem as concorrências e as parcerias. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.